Feliz sábado a todos vocês. Para você que nos acompanha pela internet, um feliz sábado também. Que você possa, nesse instante, poder ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, aprender um pouco mais. Eu acho interessante isso na Bíblia, que nós nunca atingimos um nível de conhecimento onde não haja mais nada para a gente aprender. Sempre, quando nós abrimos a palavra de Deus, ela fala com a gente. E hoje eu queria começar essa série, a série A Casa de Deus, apresentando para vocês um conceito de que Deus tem uma casa. Na verdade, Deus faz uma casa para exemplificar para os seres humanos aquilo que Ele gostaria de falar com a gente, aquilo que Ele gostaria de ensinar para a gente. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa série fala sobre a doutrina do santuário. E a doutrina do santuário não é uma doutrina da igreja adventista. É a doutrina. É a crença que nos diferencia de todas as outras crenças. É isso mesmo. Talvez você não saiba tudo a respeito da igreja adventista, talvez você não saiba tudo a respeito das doutrinas, das crenças fundamentais que a gente acredita, mas nessa série eu gostaria que você começasse a se apaixonar por algo que muda totalmente a nossa visão de quem é Deus. E não sou eu quem fala isso, é a Bíblia quem diz. O salmista diz que quando ele entra no santuário, ele consegue resposta para perguntas que os seres humanos tentam todos os dias encontrar, mas não o encontram, não tem sucesso. O salmista diz que quando ele entra no santuário, ele consegue entender por que às vezes parece que quem faz tudo errado sempre prospera. E quem tenta fazer a vontade de Deus só vai de mal a pior. E ele diz que ali ele percebe o destino dos ímpios, mas percebe também que na verdade a nossa visão do mundo está totalmente distorcida. E é por causa dessa visão distorcida que Deus constrói um santuário, para poder se mostrar para o povo. Se você não acredita que o santuário era a casa de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Mais de 40 capítulos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, 40 capítulos fazem menção direta ao santuário. Existe uma coisa interessante aqui. Quando você abre a sua Bíblia em português, existem palavras que foram traduzidas, ao invés de colocar santuário, colocou santidade ou algo parecido, principalmente nos Salmos, mas a palavra, a referência ao santuário direta, ela aparece em 40 capítulos, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se a gente fosse para os Salmos, inúmeros Salmos também, o Novo Testamento continua falando sobre santuário, o livro de Hebreus fala bastante. Quem está estudando a lição de escola sabatina de jovens, de adultos, está vendo isso, como é presente essa ideia do santuário. E eu quero continuar com você, te fazendo pensar nesse texto. E é por isso que essa série se chamará A Casa de Deus. Êxodo 25, verso 8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar. O versículo 8 diz que Deus queria um lugar para que Ele pudesse morar, para que Ele pudesse habitar com o seu povo. O povo estava voltando de um exílio e gerações já haviam perdido o senso de espiritualidade, a noção de adoração, e Deus agora quer chamar o povo de volta a experimentar a presença dEle. E é através do santuário que essas coisas acontecem. Mas eu quero também apresentar para vocês, nesses 3 sábados, cada parte do santuário, os seus móveis, o que ela representava dentro do ministério de Jesus, e a gente vai ver isso. Como que tudo no santuário aponta para o próprio Cristo. Vamos lá? O tema de hoje é pátio, a sala de casa. É óbvio que o pátio do santuário não é uma sala de casa, mas eu estou tentando fazer uma analogia, uma alegoria aqui, para que você possa entender, com alguns elementos que fazem parte do nosso dia a dia, o que representava o pátio do santuário. E já que o santuário é a casa de Deus, vamos para o pátio da casa, vamos para a sala da casa. O que não pode faltar numa sala de casa? Fala para mim. Sofá, que vocês não conhecem eu e a minha esposa. Eu e a Evelyn, nós fomos comprar um sofá depois de 4 anos de casado. Não tinha dinheiro não, brother. A gente arrumou um divã, daqueles que você assiste em filme assim, sabe? De psicólogo, psicanalista e tal. A gente tinha um divã em casa, que uma pessoa ia jogar fora e a gente pegou. E depois de 4 anos, aí a gente comprou o sofá. Carrega celular, tem carregador, tem porta-copo, tem baú. O bicho aberto é maior do que uma cama. É
também, dividimos em 20 vezes. Mas é nosso. Já pagamos, inclusive. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Na sala de casa, tem alguns elementos que talvez não sejam tão marcantes como um sofá, mas são essenciais. E é óbvio que uma sala sem TV parece uma sala incompleta. Eu gosto de assistir um camarada na internet e ele fala que não pode faltar na casa uma TV. Talvez você conheça esse camarada aí, Casimiro Miguel. E ele gosta de fazer reacts de casas de pessoas milionárias. E ele fala assim, quando vai mostrando uma parte da casa, uma sala e não tem TV, ele, cadê a TV? Cadê a TV? Tá louco? Tá louco? Cadê a TV? Não tem TV. E quando tem muita TV, ele fica louco. Por ele, tinha TV em casa, no banheiro, na sala, na cozinha, na área. E eu sou mais ou menos assim. Eu gosto de TV. Assisto televisão, assim, canal aberto? Não, mas, sei lá, parece que preenche o lugar. Quando você quiser assistir um filme, tá ali. Tudo em paz. Para mim, uma sala sem TV é uma sala incompleta. Mas deixa eu te contar algo que eu assisti na TV, na sala da minha casa, no ano de 2002. Ontem eu já falei para vocês brevemente sobre a Copa do Mundo de 2002. Mas eu quero falar com você brevemente aqui sobre a minha experiência assistindo essa Copa. E quem não conhece essa cena aqui, não tem autoridade para discutir futebol comigo. Quem não assistiu isso aqui ao vivo, você e eu, existe um abismo no tocante ao futebol que não dá para a gente discutir. Eu vi isso aqui acontecendo. O Ronaldo, fenômeno, com esse cabelinho aí, ó, cascão, com esse cortezinho cascão, para poder despistar a mídia, porque ele estava sentindo muitas dores no joelho, e ele falou, os caras vão perceber que eu estou mancando. Se eu fizer uma coisa ridícula na cabeça, ninguém vai olhar para o meu joelho. Dito e feito. Foi para o jogo, na semifinal, fez gol, na final, fez gol, 2 gols, e o Brasil foi campeão mundial. Mas aconteceu algo nas quartas de final que me tirou o chão. Copa do Mundo é um jogo só, resolve tudo. Te coloca na final ou te tira o sonho e adia por mais 4 anos. Era a primeira Copa do Mundo que eu assistia. A de 98 eu era pequenininho, não lembro de nada. Mas a de 2002 foi minha primeira Copa do Mundo. E eu conto a vida por Copas do Mundo. Eu sou assim, eu conto a vida por Copas. E eu conheci a Evelyn bem na estreia do Brasil na Copa do Mundo. A gente tem uma foto assistindo a estreia do Brasil na Copa de 2014, que não nos traz boas recordações, se é que você me entende. E quando a gente vai para essa Copa do Mundo de 2002, nas quartas de final, o Brasil estava perdendo de 1-0. O zagueiro Lúcio, um dos maiores zagueiros da história do futebol, entregou a paçoca, como a gente diz lá em Minas Gerais. Entregou o gol para o Owen. 1-0 Inglaterra. Aí já começou a palpitação. Eu falei, mãe, o Brasil vai perder, mãe. Mãe, o Brasil vai ser eliminado hoje. O Brasil não vai para a final. E eis que surge a figura desse camarada aqui. Ronaldinho Gaúcho. Esse camarada pega a bola num contra-ataque, desarma toda uma defesa, bagunça a defesa adversária e abre para o Rivaldo ajeitar o corpo e fazer o gol de empate ainda no finalzinho do primeiro tempo. E aí a gente foi para o intervalo tranquilo, aliviado. E eu fiquei feliz da vida, porque, gente, imagina só eu assistindo o Brasil ser eliminado da Copa, eu não podia acontecer aquilo. E no segundo tempo, no começo do segundo tempo, uma falta de um lugar que não dava para sair nada de interessante, da intermediária. E o Ronaldinho, ao invés de bater para o gol, ele disse que já tinha pesquisado sobre aquele goleiro e viu que ele sempre ficava adiantado na hora da cobrança de falta. Ele bate a bola, encobre o goleiro, faz 2-1. E o Brasil se classifica para a próxima fase. Eu vibrei. Eu fiquei feliz. Nossa, gente, eu não consigo explicar. Estava pulando em casa, gritando, todo mundo gritando na rua de casa, saindo na rua para poder comemorar, porque é Copa do Mundo, ninguém está torcendo um contra o outro. Está todo mundo na mesma, então o Brasil vai passando de fase, você vai ficando empolgado.
E sabe, quando esse lance acontece, entre o primeiro gol e o final da partida, eu comecei a desenhar o Ronaldinho Gaúcho. Ele fez um passe, um gol e foi expulso nessa partida. Ele nem jogou a semifinal. Mas deixa eu te contar uma coisa. A partir desse momento eu fiquei apaixonado por esse cara. E eu comecei a desenhar ele. E eu fiz um baita de um desenho. Enquanto ele comemorava o gol, enquanto ele aparecia, a imagem dele apareceu o dia inteiro na TV, eu fiz um desenho que, na minha cabeça, era tipo esse. Eu tinha um desenho assim do Ronaldinho Gaúcho. Uau, fantástico. E depois de um tempo, que eu já havia terminado todos os detalhes, no dia seguinte, eu fui para a escola e mostrei o desenho para os meus amigos. E eles viajaram no meu desenho. E falaram assim, uau, Kevin, que desenho massa. Faz um pra gente. Um colega meu pediu. E eu fui tentar desenhar o Ronaldinho Gaúcho. Só que dessa vez ficou, tipo assim, não colou muito. Eu percebi naquele instante que eu tinha feito uma coisa. Eu tinha feito uma cópia da cópia. Quando eu estava desenhando em casa, eu estava olhando para o original. Tinha movimento, tinha detalhes, tinha vida, tinha cor. E eu estava lá. Quando eu peguei a cópia do desenho e tentei fazer uma cópia igual a cópia, aí já ficou, não tinha nada a ver com nada. Me perdi. Sabe o que eu quero falar para você? A respeito do santuário. A Bíblia diz que, em Êxodo 25, 9, o versículo seguinte àquele que a gente leu, onde Deus disse que queria habitar, Deus vai continuar dizendo assim, ó, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ei, presta atenção aqui, o original nunca se desoriginaliza. O original nunca se desoriginaliza. O original é o original. E o que Deus está falando é, Moisés, você vai fazer um tabernáculo, você vai fazer uma morada para mim, uma casa, um santuário, um templo, só que esse templo é com base no modelo, no original, que eu vou mostrar para você. Aqui está muito claro, e só quem não quer enxergar, é que não vai conseguir perceber, que se existe um original, que foi mostrado por ele, existe um outro santuário, certo? Melhor, mais bonito, mais importante, com mais vida, com mais cor, original. E quando a gente vai para a Bíblia e compara os dois santuários, o santuário terrestre e o santuário celestial, tem um texto que é muito importante para a nossa compreensão e para a afirmação de que existe sim um santuário no céu. Olha o que diz esse texto de Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Onde? No céu. Existe um santuário no céu, sim ou não? Sim, filha. Ixi, se perdeu. Sim, está aqui, ó. Ó, santuário de Deus que se acha onde? No céu. Existe um santuário, Moisés viu esse santuário, Deus passou as medidas para ele e ele fez uma cópia. O santuário de Deus, com certeza, tem dimensões muito maiores, é muito mais fantástico. Porém, Deus quis transmitir a essência do que era importante no santuário. Porque o pátio, a primeira parte do santuário, seria a sala de casa. O que dá uma primeira impressão. Muitas pessoas tinham acesso ao pátio, diferente dos outros compartimentos do santuário. Lugar santo, lugar santíssimo. Nem todos poderiam entrar naquele local. Mas o pátio já era mais visível. Dava para ver assim, da entrada do santuário, dava para ter acesso à vista, certo? Dava para você entrar, algumas pessoas entravam para levar o seu sacrifício. Isso dava para fazer. Era um local acessível. É como a sala de casa. Quem vai para a sua casa, às vezes não senta na mesa logo, na cozinha, abre a geladeira. Isso é para gente folgada. Isso é para quando você já está se sentindo de casa. A Sayonara morre de raiva de mim. Cadê a Sayonara? Que a Sayonara fala assim, acabou o leite lá em casa. E eu queria tomar um leite para dormir ali, sabe? Um leitinho com Toddy, pá.
Só que tinha acabado o leite. Aí eu vi uma caixa de leite assim, com um fardo fechadinho. Aí eu falei assim, nossa, queria tanto tomar um leite hoje à noite. Queria tanto que lá em casa tivesse 1 litro de leite. Aí ela falou assim, para de ser besta, pega esse negócio aí. Aí eu falei assim, sério? Ela, nossa, mas que palhaçada. Ela não tem paciência. Mas quando você já está folgado, você chega, abre a geladeira, você se torna de casa. Existe um local ainda mais exclusivo, que é o quarto. Tem gente que morre de raiva se entra no seu quarto. Tem alguém aqui assim? Quando entra no seu quarto, na sua casa, você fica, ih, estou no meu quarto, me deu nas minhas coisas, viu minhas coisas. Parece que tem lá, meu Deus do céu, é o escritório, é o cofre do Elon Musk. Deve ter raridades lá. Milhões, é o quarto de milhões, só pode. Mas quando a gente vê o santuário, o pátio do santuário como a sala de casa, o lugar das primeiras impressões, sabe o que isso me faz pensar? Eu quero refletir com você. Abra sua Bíblia aí, eu quero que você faça esse exercício de abrir a Bíblia. Lembra que eu te falei que existem algumas palavras que no original indicam um santuário, mas na nossa Bíblia em português, às vezes aparece diferente? Esse é um desses textos. Mas abra aí em Salmo 77, versículo 13. Abra no Salmo 77, versículo 13. Olha o que diz aí. Conseguiu abrir? É tranquilo, né? Salmo, metadinha da Bíblia. Só achar o 77 aí. Versículo 13. Abriu? Vamos lá. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Existem algumas traduções, talvez que estejam aí na mão de vocês, que vão estar escrito assim: o teu caminho, ó Deus, é o santuário. O santuário tem a ver com santidade, tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com restauração de Deus na vida do seu povo. Santuário tem a ver com isso. E aqui esse texto diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. O santuário indica a grandeza de Deus. E olha só que coisa interessante. Se eu estou falando que o pátio é a sala de casa, eu queria destacar com vocês 2 pontos. Olha isso aqui. Libera aí. Clica na tela aí para mim, por favor. Só para eu poder. Clica na apresentação. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Eu quero marcar ali um ponto. Vou ter que marcar com a mão mesmo? É que clicou aí, saiu do meu controle. Vamos lá. Beleza. Eu mostro aqui para você. Está vendo que aqui ao redor existem várias cabanas, várias tendinhas montadas? O povo de Israel andava pelo deserto, você conhece essa história, andou lá por 40 anos no deserto. E durante esse tempo, como é que Deus fazia? Para aí, senta aí. O povo parava. E aqui, ao redor desse lugar, ficavam as pessoas que serviam no templo, que ajudavam, os levitas. Olha só, aqui ao redor ficavam os levitas, os gersonitas, ficava uma galera que ajudava no templo. Que a missão da vida deles era essa. E olha que interessante, na porta do templo, aqui é a entrada, a primeira tenda, né, o primeiro ajuntamento, o primeiro acampamento, era o acampamento do povo de Judá. Jesus veio de qual tribo? Você se lembra disso? Jesus era o leão da tribo de Judá. A entrada, a sala de casa, a primeira impressão era Judá, era o povo de Judá. Dali viria o Messias, o sumo sacerdote que entraria no santuário para poder ministrar, para poder executar o que era necessário. A gente vai chegar nesse nível de entendimento. Mas eu quero fazer uma pausa com você, para a gente poder ir para uma outra parte. Eu falei que aqui ficam pessoas que ajudam no templo, que serviam no templo. E a gente vai fazer um momento especial aqui, breve porém especial, é uma pausa. Estamos apresentando, vamos para os nossos comerciais. Eu quero convidar aqui à frente, brevemente, o pastor Denison, que ele vai fazer um momento especial com alguns alunos e um funcionário. Eu gostaria de chamar aqui a Nicole Meira, gostaria de chamar o Aniel, gostaria de chamar o Kelvin.
e gostaria de chamar o Jonathan Marambaia. Esse é um momento especial onde nós vamos presenciar uma dedicação a Deus. Uma cerimônia de ordenação dos diáconos da nossa igreja. No sábado que vem, ordenação dos anciãos, ok? Este sábado nós vamos ter a ordenação desses diáconos. E olha só, Jonathan, vou pegar o microfone para você, pastor. Olha só, Jonathan, hoje você foi apresentado como membro da nossa igreja. Você foi apresentado como diácono-chefe, vai cuidar desses meninos e de mais alguns membros da comunidade. Outros que também ajudam aqui, já são ordenados. E você vai ser ordenado hoje como diácono. Então, hoje é o combo. Hoje é barba, cabelo e bigode. Então, hoje você vai sair daqui pronto, mais perto do ideal, daquilo que é o serviço de Deus. Obrigado pela sua dedicação, já chegou arregaçando as mangas, trabalhando bastante, ajudando, né? Muito a administração do colégio, em todos os aspectos. E eu gostaria de convidar vocês, pode chegar aqui mais para pertinho. O pastor Denison vai falar algumas palavras e vai orar, impondo as mãos sobre vocês. Interessante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. E é por isso que vocês estão aqui. Para manter a sala da casa arrumada, para que o pátio pudesse ser o lugar de recepção das pessoas e que pudessem se encontrar com Deus, tinha um grupo especial que era escolhido para cuidar do santuário, para cuidar da casa. E é isso que vocês representam. Quando o pastor Kevin apresenta o pátio, alguém precisava preparar o caminho, esse caminho santo para as pessoas. E é isso que representa o trabalho dos diáconos e das diaconisas. Aqueles que cuidam e preparam o pátio para que as pessoas tenham um encontro com Deus. No livro de Atos, no capítulo 6, você pode ler depois, eu não vou colocar, já é naquele momento de uma outra fase da igreja, onde a igreja já nem dependia mais do templo, onde a casa era o próprio corpo. Naquele momento, se levantaram precisando dos diáconos e das diaconisas, que servissem. E a gente vai agora nesse momento, nós vamos aqui na frente nos ajoelhar, vocês podem permanecer como estão, porque esse é o momento que vamos consagrá-los para essa missão, de manter o pátio preparado, para que as pessoas tenham um encontro com o dono da casa. Vocês podem permanecer como estão, participando dessa oração, e nós vamos orar por este grupo especial nesse momento. Grande Deus, quando o Senhor projetou o santuário como modelo da tua casa, a sala de estar, o lugar onde recebemos as pessoas de todos os povos, de todas as crenças, o lugar que o Senhor reservou para começar a revelar o seu amor e a sua graça, sempre precisou de cuidado, desde o projeto até o momento em que ele se tornou um templo virtual. O Senhor sempre contou com homens e mulheres dispostos a servir, a cuidar, a deixar tudo preparado para que os adoradores pudessem estar na tua presença. Nesse momento, de maneira especial, levantamos as mãos, pastor Kevin e eu, consagrando nossos queridos diáconos e diaconisas, que o Senhor separou para servir na tua casa, para preparar o caminho de cada adorador. E é em nome de Cristo Jesus que lhe imploramos o batismo do Espírito sobre eles, para que possam fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém. Trabalhar.
Esse é um momento especial e o nosso desejo é que todo aluno que vem para o IAPE esteja aberto para poder experimentar esse tipo de coisa. Você possa ter essa oportunidade. A gente fala que o IAPE é uma casa. E já que a gente está falando de casa de Deus, nada melhor do que reconhecer esses moradores da casa IAPE, dessa família, dessa nação, e dedicar a Deus o trabalho que eles já têm feito e que vão continuar fazendo ou iniciar na causa de Deus. Eu quero voltar com você aqui, voltamos a apresentar. A gente já falou sobre como era a disposição e que o caminho de Deus era o santuário, e antes de chegar, ainda antes de entrar no santuário, já tinha indícios de Jesus. Porque a primeira tribo, a que fica de frente para o santuário, na entrada do santuário, é a tribo de onde viria quem? O próprio Jesus, o Messias. Só que agora, quando a gente vai para a continuação, existe uma ideia de uma disposição desse templo, onde cada elemento, cada móvel do santuário fazia um formato de cruz também, talvez indicando essa necessidade de nós olharmos para o santuário e perceber Cristo. Entender que o santuário era só uma ilustração, um modelo, uma demonstração do que Deus faria pelo seu povo. E desde o primeiro móvel até o último, até a Arca da Aliança, do altar até a Arca da Aliança, cada elemento, cada festa celebrada pelo povo de Deus, eram 7 festas anuais. Cada momento, cada animal que era sacrificado ali, representava o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Hoje nós não fazemos mais isso porque Cristo já veio e cumpriu. Nós não precisamos olhar para um modelo. Nós olhamos para o original, para o sacrifício original. Nós olhamos para aquilo que Cristo fez por nós na cruz e basta. Mas para um povo que ainda não havia conhecido Jesus, olhar para o santuário era a mesma coisa de olhar para Cristo. Trazer uma oferta ao santuário era a mesma coisa de dizer: eu quero o sangue de Cristo sobre a minha vida. Participar de cada uma das festas, das cerimônias, dos rituais, faziam com que essas pessoas fossem participantes, desde aquele tempo, do sacrifício que Cristo faria um dia. É igual cartão de crédito. Eles te dão um limite, certo? Você gasta. Essa é a minha especialidade, diga-se de passagem. Eu quero gastar. A Evelyn quer me prender, bloquear o cartão, eu quero gastar, e a gente fica nessa queda de braço, que geralmente ela vence. Mas aí acontece que chega o dia de cobrar a fatura. Dia 10. Se não tiver dinheiro na conta, meu amigo, você está no saldo devedor. Aí já era. Aí começa a correr juros, tal, porque você não tinha. O santuário não resolveria o problema. No dia em que uma cruz se ergueu no Calvário e alguém morreu ali, e o sacrifício de Cristo foi aceito, aí foi mostrado para o universo que tinha saldo na conta, tinha dinheiro, tinha o que pagar, tinha alguém pagando o preço pelo pecado, e o sacrifício de Cristo foi aceito. Amém por isso. Só que eu queria destacar aqui com vocês, nessa parte da sala de casa, não tinha sofá, muito menos uma TV como essa, mas tinham 2 móveis, um altar de sacrifício e uma pia para purificação. Geralmente o sacerdote chegava até a pia, se lavava, se preparava para fazer o rito do sacrifício. Muito sangue foi derramado. Muito sangue foi derramado. Como demonstração do que aconteceria por Cristo, ou com Cristo. Só que esses 2 móveis apontam diretamente para um Jesus, que é considerado a própria água da vida. Ele diz isso. Eu sou a água da vida. Mas um Jesus que um dia passou pela experiência do batismo, para iniciar o seu ministério de intercessão pelo povo. Jesus, quando completa ali a idade de 30 anos, inicia o seu ministério no ano 27, depois de Cristo. E essas contas a gente tem que explicar de um jeito muito louco, porque Jesus tinha 30, é depois de Cristo, mas era 27, mas foi erro de cálculo histórico. Não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com Jesus em si, tem a ver com um erro histórico que depois foi corrigido. Então você tem ali o ano 27, é o ano em que Jesus é batizado.
Ok? E quando Jesus passa por essa experiência, Jesus está marcando o início do seu ministério de intercessão pelo povo. Jesus começa então a pregar, fazer discípulos. Jesus começa a proclamar um evangelho de esperança, de paz, de restauração, de reconciliação com Deus. A mesma mensagem que o santuário passava. Quando alguém se aproximava do santuário para se entregar, para entregar uma oferta aceitável a Deus, e ali acontecia essa reconciliação. Agora Jesus é a reconciliação, andando pelas ruas de Jerusalém, andando pelas cidades, pelos arredores. E olha só o que acontece aqui, no ano 31, 3 anos e meio depois, Jesus agora vai para o próprio altar de sacrifício. Por isso, esses 2 móveis do pátio apontam diretamente para quem Jesus é. É uma cópia de um original muito maior, de uma abrangência muito maior, que pegou o passado e o futuro, que dividiu a história no meio, em antes e depois de Cristo, mas que quer dividir a história da nossa vida também, em antes e depois da atuação dele. Eu não sei o que você acha que pode acontecer na sala de casa, mas eu queria te contar uma breve história aqui, de algo que aconteceu na sala da minha casa, tá? Da minha casa. Eu estava sentado na sala da minha casa com a minha digníssima esposa, Evelyn, e da sala de casa com um suporte de celular, com ring light, todas as noites, durante 1 ano, nós abrimos live na internet. Eu não sabia onde isso iria parar, sabe? Não tinha como saber. Mas desde a primeira invasão que a gente fez para uma live de uma pessoa, eu já sabia que aquilo ali mudaria a nossa vida. Porque a gente era totalmente dependente de Deus para fazer algo que era muito louco. Invadir a vida da pessoa, a privacidade dela. Às vezes até o trabalho dela. Para poder tentar deixar uma mensagem para quem estava fazendo a live e para quem estava assistindo a live. Algumas pessoas a gente pôde conhecer, fazer amizade, marcar a vida. Cada live tinha uma história. Cada live tinha uma história de uma pessoa triste, abatida, amargurada. Essa 4ª imagem, talvez você conheça o grupo Haikais, e o Pedro Quali é esposo dessa mulher, da Ana. E ele passou mal durante uma live, não sei se vocês se lembram disso, no ano passado. Ele estava horas fazendo uma live, passou mal, desmaiou, ao vivo, geral ficou preocupado. E ela abriu uma live para poder contar como é que estava sendo esse processo. E a gente entrou no meio dessa live com ela desesperada. Desesperada. E a gente saiu dali com ela calma, tranquila, confiante no poder e na atuação de Deus. A gente entrou na live de pessoas que já faziam um ministério relevante na internet, que é o caso do Macedinho, que é o TikToker cristão. Da Ana também, a última imagem. A gente entrou, essa 2ª imagem, essa menina ela tem uma marca de joias, de bijuteria, e ela estava fumando assim. Era uma neblina no meio da live. Quase não deu para ver ela no começo ali, porque tudo tampava o rosto dela. E aí, da sala da minha casa, da sala da nossa casa, ela parou de fumar. Ela começou a chorar, ela começou a entender que Deus tinha um propósito na vida dela. E muitas pessoas que estavam assistindo a essa live nesse momento, centenas de pessoas, puderam conhecer um pouco mais sobre o amor de Deus. Teve a live que mais marcou, mudou o nosso ministério, que foi a live com a Duda Reis. Estava cheio de rolo acontecendo na internet com o nome dela. Ela abriu uma live e a gente chegou nesse momento. Ela falou assim: eu estou sentindo o Espírito Santo falar que é para eu deixar essa galera entrar. Ela nem sabia o que era. Ela só deixou a gente entrar. E dali a gente começou a ter uma amizade. Eu pude conhecer outras pessoas por causa dela. Pessoas que a gente vê na internet, na TV, e acha que está tudo certo na vida delas, e a vida delas está uma droga. E a gente pode, sabe, trazer um conforto, um alívio, fazer uma visita, orar com essa pessoa. Mas tem histórias que marcam a gente ainda mais.
Primeira história está aí nesse vídeo. Olha só. Aumenta o som, por favor. Eu já falei que vou chamar o Kevin. Mas cadê o Kevin? Aceita aí, Kevin. Oxi. Oxi. E aí? Caraca, mentira, mano. Eu vou chorar, mano. Eu consigo só admirar, mas eu posso adusar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. Não consegue esconder a marca de Jesus. Nós invadimos a live do Gustavo. Cadê o Gustavo? O que você fez ou deixou de fazer não mudou. Senta aqui comigo, mano. Deus escolheu você. Cara, eu vou acabar chorando de novo. Mano, não é possível. E hoje mesmo, cara, eu tava muito chateado com Deus, sério, muito chateado mesmo. E o maior questionamento dele era assim, cara, será que você nunca vai me curar? Será que você ainda se importa comigo? Eu te juro. Antes de eu tava fazendo uma live aleatória, eu tava cantando com o pessoal aqui, zoando, porque isso aqui, tipo, é um refúgio pra mim, entendeu? É um refúgio. Do nada você entrou, mano, e falou, cara, Deus se importa contigo, que você é especial. E assim, sei que hoje eu vi Deus falando comigo, literalmente, através de você, dessas pessoas, dessas 86 pessoas. Nunca entrou 86 pessoas na live minha. O Gustavo, eu tive o privilégio de conhecer ele durante esse ministério. Na cabeça dele, ele foi impactado por nós naquela noite, mas a gente que foi impactado pela vida dele. E a gente começou a fazer amizade. Depois eu descobri que o pastor Denison foi professor dele por 2 anos de ensino religioso, foi pastor dele. E a gente conseguiu trazer ele para cá como SVA, para ficar aqui com a gente. Então, toda vez que você olhar para o rosto desse menino, lembre que ele tem uma história de muita dor e sofrimento, por causa de uma lesão que ele já contou até para vocês. Mas toda vez que ele canta, toda vez que ele se aproxima de alguém com um sorriso, eu não sei como, mas ele consegue vencer tudo isso. No quarto dele, ele estava destruído naquela noite, pedindo a Deus um sinal. E, cara, a gente pode ser o sinal para a vida dele. Eu não entendo como isso acontece, mas eu estava na sala da minha casa. E Deus pôde trabalhar na vida desse cara e na vida nossa também. Né, amor? E tem uma outra história, está nesse print aí ao lado. Essa aí eu não tenho foto, não tenho vídeo, mas eu tenho a história, por trás da história. Essa menina estava longe dos caminhos de Deus, num processo de voltar para os braços do Pai. E de repente, o que Deus fez na vida dela foi incrível. Porque a gente estava fazendo uma live de uma semana de oração virtual e começaram a mandar mensagem para ela loucamente. E ela falou, recebi de uma pessoa, recebi de outra, deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? E essa live que ela entrou, era uma live onde a gente estava pregando sobre um Deus que, por mais que você esteja a 1% das suas energias, do final das suas energias, por mais que você tenha 1% de chance, Deus convida a gente a ter 99%, 100% de fé, de esperança. E daquela live, nunca mais essa praga, essa 11ª praga do Egito abandonou a gente. Porque era em live, era em evento, era no batismo dela, no rebatismo dela, foi no processo para participar dessa vinda dela aqui para o IAPE. Camila, cadê você? Senta aqui comigo. Senta aqui no sofá da nossa casa aqui, dessa casa que se chama IAPE. Alguém segura o neném ali para ela? E eu quero convidar essas 2 pessoas porque nunca, nem nos meus melhores sonhos, querido aluno do IAPE, comunidade, igreja, nunca, você que está nos assistindo nas redes sociais, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia receber no mesmo lugar 2 pessoas que foram tão importantes na minha vida. E que graças a Deus a gente pôde fazer parte da vida dela também, de cada uma delas. Está vindo a Camila e a Maria. Eu quero chamar vocês para sentar aqui também. Chega para lá um pouquinho.
Eu quero chamar mais uma pessoa aqui, que é a Evelyn, a minha esposa. Porque tudo que acontecia por trás desse ministério tinha a mão dela. Ela que organizava as lives, ela que falava com o pessoal, ela que respondia as mensagens. Está tremendo. Camila, você é uma bênção. E que bom ter você aqui, para poder abençoar esses meninos e meninas também. Tudo quem fazia era a Evelyn. A Evelyn cuidava dos bastidores, eu só aparecia para poder cantar uma canção que falava do amor de Deus. Pode ser na sala de casa, brother. Pode ser no quarto onde você mora aqui no colégio. Pode ser por todo o campus, enquanto você anda, conversa com as pessoas. Pode ser na sua sala de aula. Pode ser no seu trabalho. Pode ser em qualquer lugar. No ventre de um peixe. A salvação começa onde Deus está. Quando Jesus Cristo entra no pátio, é batizado nas águas, é levado no madeiro para morrer por você e por mim, a salvação começa. Quando a gente leu pela primeira vez o nome, que na época seu perfil era K.Pintor, apareceu lá, K.Pintor. Desde aquele dia, a salvação começou na sua vida e na nossa, que estava trabalhando para que aquilo acontecesse. Desde aquele dia, o seu é o mesmo, Gustavo Vaz. Desde aquele dia, quando a gente entrou na sua live, você estava bolado para baixo, chateadão, triste com Deus e achando que Ele não ia te responder. Deus falou assim: ah tá, então que eu me esqueci de você. Então você é o diferentão, porque eu não me esqueço de ninguém. Aí eu vou me esquecer logo do Gustavo. A salvação começou quando Jesus entrou ali naquela live com a gente. Brother, a sua salvação pode começar nesse lugar, se você permitir. A sua salvação pode começar nesse lugar, se você permitir que aqui seja não apenas a sua casa, mas a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele quer habitar em você. Ele quer que você seja o templo dEle. Eles já estão aqui à frente. Mas eu quero cantar uma última canção, junto com você. E ela é um convite especial. Eu vou ficar em pé, vocês podem ficar aí no sofá de casa, da sala de casa. E eu quero cantar uma canção que fala sobre esse chamado que Deus tem feito para você hoje. Eu não sei em que estágio da sua vida você está. Talvez você chegou aqui nesse colégio e você nunca nem tinha falado com Jesus. Você nunca tinha assumido um compromisso com Ele de que queria viver por Ele, entregar sua vida a Ele, experimentar as coisas que Ele tinha sonhado para você e você nem sabia. Para muitos aqui, para os mais de 90 alunos que chegaram novos no colégio, talvez a sua vinda para cá você ache que tenha sido simplesmente uma queda. Você caiu de paraquedas aqui. Mas não foi. Não foi, e talvez Deus me incomodou durante um tempão para que essa mensagem pudesse ficar pronta, para que você hoje pudesse entender que este lugar é a sua casa e que neste lugar Deus vai transformar você numa casa para Ele morar. Talvez você esteja nesse estágio inicial, ou talvez você seja um daqueles que já tinha tomado uma decisão com Cristo no passado, já foi batizado, já se entregou a Ele, mas hoje está longe. E teve 1 ou 2 casos essa semana de alunos que chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu estou longe. Brother, mas Deus está perto. A Bíblia diz que é como se a gente pudesse tatear Ele, sabe? Ou seja, Ele está pertinho, você não precisa correr atrás. Você só precisa se lançar, estender a mão e Cristo vai te segurar. Ou talvez você simplesmente queira dizer: esse é o caminho que eu escolhi. E você esteja vibrando por saber que você pode ser um templo do Espírito Santo. E você quer dizer mais uma vez: Senhor, eu quero ser templo do Espírito Santo. Mas enquanto essa canção estiver acontecendo, e ela é um convite para você, ela fala inclusive na letra para você ficar em pé na presença de Deus, eu quero fazer um convite para aqueles que talvez nunca tomaram a decisão ao lado de Cristo. Nunca. Você nunca se levantou publicamente, nunca falou: eu quero viver uma vida para Deus. Eu quero experimentar o que esse lugar tanto fala que tem para mim. Talvez você seja desse grupo. E aí eu vou te pedir um favor.
Se você for desse grupo, aí talvez você fale assim, estou com vergonha de ir à frente. Você vai sinalizar para a pessoa, para o seu amigo que está aí do lado e vai falar assim, vamos comigo, vamos junto. Porque eu quero convidar vocês aqui à frente, para a gente orar junto. Eu quero convidar você, aluno, que precisa tomar uma decisão ao lado de Deus, para você vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Para você da comunidade, eu quero te convidar a ficar em pé na presença de Deus, se esse for o desejo do seu coração, assumir um compromisso ao lado de Cristo. E durante essa canção, eu gostaria que você se desprendesse de tudo que está acontecendo ao seu redor. Olhasse apenas para Cristo, para o santuário dele, para a casa de Deus, e dissesse, Senhor, eu preciso tomar uma decisão ao teu lado. Esse é o primeiro grupo. Você que nunca tomou uma decisão. Mas para você que quer renovar os seus votos diante de Deus, faça a mesma coisa. E para você que quer dizer, Senhor, eu quero continuar na caminhada. Eu já tomei uma decisão. Eu já tomei uma decisão uma vez, só que eu falhei demais. Eu fui a lugares que o Senhor não imagina que um ser humano possa ir. Eu experimentei coisas que eu tenho vergonha de falar até para o Senhor. Mas esqueça isso. Porque Deus está dando mais uma chance para você nesse momento. Então você pode vir também à presença de Deus. Pode colocar a canção. E que Deus fale contigo mais uma vez. Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que estás lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Parabéns, Gaspar. Ele quer fazer você pensar que desta vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai. Pode chegar. Não escute essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, amém. Sei que quer se entregar, não resista mais. Pode chegar pra cá. Ele esperando está e estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chama. Podem ficar aqui na frente, podem tomar conta desse lugar. Aqui é a casa de vocês. Eu sei que é difícil tomar agora decisão, mas isso é preciso se quiser um novo coração. Venha logo confessar seus temores a Jesus e Ele limpará de todo mal o seu viver. Ouça o chamar de Deus, ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus chama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está e estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chama.
Se você ainda não tomou essa decisão, ouça. Se levante e venha ao encontro do Senhor. Esqueça o passado, Cristo oferece o seu amor. Nunca deixe de escutar. Deus clama por você. Sei que quer se entregar. Não resista mais. Ele esperando está. E estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus. Escute seu chama. Ouça a voz de Deus. Se entregue pra Jesus e escute seu chama. Amém. Em cada um de vocês há uma decisão de renovação, de restauração, de entrega na presença de Deus. Talvez ainda tenha alguém que queira vir aqui à frente. Não veio durante a música, mas ainda quer se levantar. Sente que precisa, não para mostrar isso para alguém, mas para você dizer: ei Senhor, eu não sei ainda o que eu vou fazer de faculdade. Eu nem consigo controlar se eu vou ter a nota que eu preciso para poder passar na faculdade que eu quero. Eu não consigo controlar o relacionamento dos meus pais. Eu não consigo controlar a minha saúde. Eu não consigo controlar uma série de coisas. Mas isso, brother, é uma decisão que você pode tomar. Se você precisa disso, venha. Uma salva de palmas, mais 3 ali, ó. Mais 2 trios, na verdade. Uma salva de palmas também para os meninos. Ei, não tem nada de sobrenatural nesse ato, mas tem algo muito sobrenatural em quem te convidou para se levantar na presença dele. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Eu me lembro quando a gente foi fazer a primeira visita ali no quarto para Yasmin, ela falou a seguinte frase: esse lugar é a salvação da minha vida. Você lembra disso? Esse lugar é a salvação da minha vida. Aqui Deus tem liberdade para trabalhar. No IAPE Deus tem liberdade para trabalhar. Nessa igreja Deus precisa ter liberdade para trabalhar. E deixe Deus ter liberdade para trabalhar também na sua vida. Estão vindo mais 2. Tem mais alguém? Ou da comunidade que queira se colocar em pé na presença de Deus? Ou dos alunos que queiram vir aqui à frente? Deus abençoe você, Rosane. Eu preciso orar com vocês. Eu preciso orar por vocês também. E Deus tem algo incrível para realizar na vida de cada um de vocês. Gente, tem gente aqui que eu olho assim e falo: meu Deus, de onde é que brotou? Cada hora que eu estou no refeitório eu vejo um rosto novo, diferente. Nunca vi vocês na vida. A gente nem teve a oportunidade de se conhecer ainda. Talvez de jogar bola, talvez de você me ver falando aqui. Mas você não veio aqui por minha causa, por causa do pastor Rafael que foi lá na tua casa te buscar, por causa do pastor Denison, do professor Daniel, por causa dos seus pais, por sua causa. Você veio aqui porque Deus entendeu que neste lugar Ele poderia fazer algo melhor na sua vida. Ele poderia te dar mais oportunidades para você crescer fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Você vai errar, brother. Você vai vacilar, você vai ouvir um puxão de orelha, você vai ficar sem celular, sem misto. Você vai ter que se arrepender de algumas coisas. Mas você vai ser muito feliz aqui. Todas as vezes que você permitir que Deus te apresente algo superior àquilo que antes você achava que era muito bom para você. É como se Jesus estivesse aqui com um ursinho gigante e você com um ursinho de brinquedo, pequenininho. E Jesus falando: me entrega esse que eu tenho algo melhor para você. Você: não vou entregar não.
Ele fala, confia, entrega. Entreguem-se a Deus. E parabéns pela decisão. Porque agora Deus vai poder entregar para vocês algo muito melhor, que vai transformar a vida de vocês para sempre. Feche seus olhos e vamos louvar a Deus por esse momento. Feche seus olhos também. Senhor, nesse instante a tua igreja se reúne aqui para poder interceder pela vida de cada um desses alunos que se desprenderam de seus lugares e disseram assim: eu preciso me colocar na presença do Senhor. Eu preciso experimentar algo novo. Eu preciso viver algo novo. Eu preciso que Deus faça morada em mim. E que o Senhor traga uma bênção do céu para cada filho teu aqui nessa manhã. Cada um desses meninos e meninas que vieram de muitos estados, muitas cidades, muitos lares. E que nesse instante estão aqui para poder dizer: Senhor, é aqui que nós vamos entregar nossa vida para Ti. Aqui que nós vamos renovar nossos votos, que nós vamos crescer, que nós vamos ter oportunidade de trabalhar para o Senhor. A tua igreja, que o Senhor abençoe da mesma maneira. Um povo que se mudou para cá, muitos se mudaram para cá para viver essa experiência de um colégio residência. Deixaram tudo, construíram novos lares, construíram uma casa, mas que o Senhor também faça morada na vida de cada um deles. E nessas pessoas que estão na comodidade da sua casa, assistindo essa transmissão nesse instante, e que querem dizer para o Senhor: Deus, faça morada em nós, transforme o nosso lar, restaure a nossa família. Que todas essas bênçãos que nós rogamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, nós possamos receber segundo a Tua vontade. Nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor nos dê a paz que só o Senhor pode oferecer. E nos dê um ótimo sábado, um ótimo dia e uma ótima vida em Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.